Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Bastos. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 299. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Isso, Ataíde, então muito boa tarde. Hoje nós estamos com desfalque, Ataíde, de dois elementos. Agora é dois. A Nilce Pereira e o Marcos Aleixo. Mas não está no departamento médico não, né? Então os dois hoje não puderam vir. Mas nós estamos aqui, vamos fazer o nosso programa com a melhor das nossas boas intenções. Então eu desejo sempre muita saúde, muita paz, muita alegria a todos. E aqui nós temos um telefone que, se você ligar, você vai ligar diretamente no WhatsApp do meu amigo Luiz Leite. E lá você vai falar e vai pedir se quer falar alguma coisa sobre o programa focando use, né, focando uma visão espírita sobre a vida. Então, nós temos aqui o telefone 11, que é o DDD 985176385 da família Web Rádio, não é? E aí você pode usar o e-mail também. O e-mail é focando@useguarulhos.com.br, para que você possa sugerir novos temas. Então nossa colocação é o seguinte: pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Então, uma outra coisa que nós deixamos sempre em colocação para as pessoas é assim: de onde viemos? Por que viemos? Para onde vamos? Estas são as nossas interrogações que frequentemente todos nós fazemos. Nós fazemos e ficamos meditando. Continue conosco até o final do programa, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, viu, Ataíde? A escravidão moderna e os seus desdobramentos espirituais. Isso tudo numa visão bem clara do Espiritismo. Fala aí, Ataíde. Então, eu sou Ataídes Bastos, desejando uma boa tarde a todos, vocês ouvintes da família Web Rádio. Estarei junto com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. Então, e nós vamos à informação, porque nós sempre damos toda semana, nós nunca vamos deixar de dar essa informação, porque é importante, que é a nossa consciência sobre a saúde, sobre a nossa saúde e a saúde de quem está próximo, de quem convive conosco. Uma das coisas é o seguinte: você está em aglomerações, utilize máscara. Você foi no banheiro, você foi em lugar, pegou alguma coisa estragada, lave bem as mãos para você não ter o problema de se infectar. Então você lave as mãos com sabão, tudo direitinho, e também
e depois com álcool em gel, se for o caso, porque aí sempre a gente pega em maçaneta, a gente pega em corrimão, e muitas vezes a gente se contamina. Aí você vai falar, mas isso daí você está sendo muito, muito exagerado. Não, é uma forma, se você quiser se proteger, lá, peguem aí um álcool em gel, normalmente nos locais tem assim, aquele frasquinho de álcool em gel, vamos participar. E uma outra coisa, não esquecer as suas vacinas, porque as vacinas elas são importantes para a nossa saúde. A vacina contra a gripe, olha, eu que tenho uma certa idade, eu me beneficiei muito com as vacinas. Por quê? Porque antigamente eu vivia com gripe, sempre, pegava gripe constantemente. Agora faz tempo que eu pego gripe ainda, mas não é mais daquela constância que eu tinha. Então, eu tomando vacina todo ano sai a vacina para terceira idade, quarta idade, quinta idade. Eu tomo a minha vacininha e, se possível, outras vacinas, que eles falam, olha, continue, tem vacina que você tem que reforçar, eu vou lá e reforço. E vamos, porque é importante. E você que tem nenê em casa, criança em casa, leve seus filhos para vacinar, porque protege, viu? São muitas coisas que você evita. Com a vacina você evita muitas doenças, evita dor de cabeça, e isso é importante. Então, para você, para todos que estão morando junto com você e para o seu filho. Que Deus abençoe a todos. É assim que a gente pensa no próximo e na gente mesmo, não é? Então, quer falar uma coisa sobre a vacina? Não. Tudo bem, né, com a vacina? Tudo bem. É necessário a vacina, né, Luiz? É necessário porque é uma prevenção para muitas coisas que evita acontecer se não tomar ela, né? Então, a vacina é importante. É muito importante, muito importante. É muito Há pessoas que às vezes discordam, mas eu acho que está enganado. E tem outra coisa. Nós sabemos que a pessoa, quando nasce e parte para esse campo da pesquisa, ele não é à toa que a pessoa já foi colocada e ela tem a tendência de pesquisar, principalmente o ramo da vacina, das doenças. É uma mão de Deus aqui na Terra, não é? Nessa área, não é verdade? Se veio até nós, não é por acaso, né, Luiz? Não é por acaso. Se veio até nós é porque faz parte de um progresso até espiritual, vamos dizer, né? Isso. Porque está ligado um à hora da processo. saúde, ou seja, prolongar até a nossa vida, porque se nós adoecemos, podemos retornar antes do tempo. Isso. E com a vacina, adquirindo a saúde, podemos ir mais longe. Então, Isso. é muito importante esse conhecimento e essa consciência, né? Verdade. Então, agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. E selecionamos aqui uma pergunta. E essa pergunta, quem fez foi o Ivan Gonçalves de Freitas. E ele pergunta aí, e quem vai iniciar a resposta será nosso amigo Ataídes Bastos. E o Ivan pergunta o seguinte: ô Ataíde, o que significa o termo mediunidade? Todas as pessoas possuem mediunidade, Ataíde? Responde para mim. Isso quem perguntou foi o Ivan. Responde aí, Ataíde. Pois é, meu amigo Ivan. Todas as pessoas possuem mediunidade. É uma faculdade humana que todos nós temos, porém, varia o grau. E vários tipos de mediunidade. São várias, né? Então, tem a psicofonia, tem a vidência, tem a clareaudiência, enfim, audiência e assim por diante. Porém, tem pessoas que é mais ostensiva, tem mais facilidade,
Pode uma pessoa ter várias mediunidades. Por exemplo, um médium ele pode ter a vidência, pode ter a clarividência, pode ter a psicofonia, pode ter a psicografia. O médium só, ele pode ter. Então, é uma faculdade inerente ao ser humano e que uma coisa não é um privilégio de ninguém, isso é uma coisa natural. O médium precisa entender que isso é uma coisa natural. Inclusive, quando se trata do médium de cura, tem o médium curador, a gente sabemos. Tem um capítulo lá do Evangelho que diz assim, dai de graça o que de graça recebeste. Jesus falava da mediunidade curadora, inclusive, que existe, o médium curador. Então, é uma faculdade muito importante que nos é concedida, a nós aqui na Terra, para usar para o bem. Usar para o bem. Isso é permitido para nós, para os médios, para usar para o bem, na área da saúde e assim por diante. Agora, tem pessoas que são médios e muitas vezes, infelizmente, às vezes, acho que não entendem bem a moral da coisa e age de uma forma inadequada. Existe isso também. Não deixa de ser médio. É médio, mas, porém, usa de uma forma diferente, que não é aconselhável. Então, é uma responsabilidade que o médio tem, é de saber como usar ela para o bem, sempre para o bem, que foi para isso que foi permitido. Inclusive, o médio, quando ele reencarnou, ele teve toda uma orientação, uma explicação sobre isso. Muitas vezes ele pediu para vir com essa mediunidade, às vezes um pouco avançada, para superar algumas situações que em outras encarnações ele deixou de fazer. Então, tem todo um processo em torno disso. Então, é muito importante a pessoa que tem a mediunidade ostensiva, principalmente, se informar muito bem de como deve se comportar no uso da mediunidade. Então, Lula Ataíde, eu vou apimentar aqui a pergunta do Ivan. Ataíde, onde eu posso encontrar orientações para uma pessoa que quer saber de mediunidade? Kardec deixou alguma coisa escrita? Tem alguma orientação? Como é que é? Onde eu procuro isso aí? Então, Kardec foi muito inteligente nesse sentido, que para isso deixou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a fonte de todas as informações do que significa a mediunidade. Então, o médium tem por obrigação e dever de ter esse conhecimento, e a fonte é o Livro dos Médiuns, ditado por Allan Kardec, pelos espíritos Allan Kardec. Então, essa é a fonte. Então, quando a pessoa seguir esses ensinamentos que está lá no Livro dos Médiuns, ele vai ter uma facilidade muito mais assim, adequada, mais de seguir esse trabalho, porque ele sabe como deve se comportar em se tratando de mediunidade. E mediunidade é interessante porque a Kardec, ele nesse livro dos médiuns, ele mostra os percalços também. Porque não é só coisa gostosa, né? A mediunidade, ela tem os percalços que precisam ser evitados. E eu vi você falando aí de evidência, claudaudiência, audiência e psicofonia. Então, o que significa isso? Também, o que significa evidência? Evidência é uma forma de ver os espíritos, né? Exatamente. O vidente é o médium que tem a faculdade de ver os espíritos, né? E nem todos veem da mesma forma. E nem todos da mesma forma. E até é interessante porque a vidência, nem todos os médiuns veem igual. Cada um vê de uma forma, apesar de ter uma vidência, mas vê de uma forma. É um grau diferente. É um grau diferenciado. Então, também existe isso. Então, isso é muito normal dentro da mediunidade. O médium vê de uma forma, o outro vê de outra, mas que está vendo também da mesma forma. E também a audiência também, tem o médium que ouve os espíritos, também ouve a voz, ou pela intuição, mas ele ouve. E assim são várias formas da mediunidade. Psicografia, né? Psicografia tem várias, tem o mecânico, o semimecânico, que nem o Chico. Chico era mecânico totalmente, né?
Escrevia com 2 mãos, é isso? É isso. A psicografia é muito, muito interessante também, porque o médium transmite aquilo que o espírito quer transmitir para outra pessoa que seja. Então, ele usa o médium como intermediário. O médium é o intermediário. O médium, ele intermedia. Então, essa é a função dele, por isso que ele é médium. Então, aquilo que o espírito muitas vezes quer emitir uma mensagem para determinada pessoa, às vezes da família ou não, então é via psicografia que ele usa o médium para isso. Isso é muito importante. E o médium também precisa ter um pouco de cuidado, às vezes também não ser enganado, porque não deixa de ter aqueles espíritos também que estão lá, que às vezes gosta de brincar com o médium, né? Gosta de intuir coisas que não é real. Então o médium precisa ter um preparo, precisa ter um conhecimento disso. Daí a necessidade do estudo do livro dos médiuns, que é para ele saber como lidar nesse momento, né? Porque existe, assim como existem pessoas na Terra que não são sérias, também existem os espíritos que não são sérios. Existe muito isso também na erraticidade, na espiritualidade. Então o médium ele precisa ter muito esse cuidado, essa experiência na hora de transmitir uma mensagem, né? Isso. Não, peraí, agora vamos lá. E esse tipo de mediunidade, que a psicografia é um dos mais usados, né? Principalmente para trazer uma cartinha daquele que já se foi antes da gente, de um parente nosso, uma cartinha dele. Ele vai ditar uma cartinha e essa cartinha vai chegar na mão de um filho, de um pai, de uma mãe. Não é isso? Exatamente, Luiz. E isso conforta muito, porque tem pessoas que não aceitam a desencarnação do parente, do filho, que seja. Existe muito. Tem pessoas que até caem em depressão, pessoas que ficam doentes. Existe muito isso, ainda hoje existe isso. Então, no caso da psicografia, muitas vezes vem uma mensagem para aquela pessoa, esclarecendo que a pessoa não morreu, ele está vivo, em espírito, mas está vivo, fala que está bem. E aí aquela pessoa que recebe essa mensagem se sente confortada, se sente feliz. E às vezes muitas coisas negativas que tinha na mente, por causa disso, passa a mudar a forma de ver. Muitas pessoas, até inclusive, que não eram espíritas, passam a ser espírita. Quando recebem uma mensagem assim, começam a se interessar, conhecer a casa espírita. Quantos casos não se vê que a pessoa fala assim, olha, eu não era espírita, mas quando tive uma mensagem do meu filho ou do meu parente, aí eu vim para o espiritismo que eu vi que a morte não existe, a vida continua porque eu tive a mensagem de fulano que... E aquele trabalho do Chico, hein, Ataíde? Ele passava, às vezes, madrugada, escrevendo. Isso não era muito sacrifício? O Chico não exagerava, não. Ele ficava... E quando eu falo Chico, é Chico Xavier, viu? Eu não estou falando Chico Xavier. E ele foi aqui no Brasil, foi um dos expoentes a mediunidade aqui no Brasil, porque é uma pessoa que deixou um legado muito grande. Então, às vezes, Ataíde, eu olhava ali nas fotografias que as pessoas mandavam, aquela fila imensa querendo falar com o Chico Xavier. E ele, naquela bondade, naquela calma, ele atendia todo mundo. Enquanto não atendesse todos, ele não abandonava o posto. Então, por exemplo, o que eu ia perguntar no início é o seguinte: como é que eu posso ter certeza de que um espírito que está se comunicando é realmente o espírito que está falando que é? Por exemplo, meu filho, meu tio, meu pai. O médium também não precisa ser sério. Como o Chico Xavier, ele era uma pessoa séria, uma pessoa bondosa, mas todos são. Então, isso é uma questão muito interessante que você colocou, Luiz, porque daí a experiência do médium, porque tanto é que muitas pessoas se preocupam em saber o nome do espírito. Isso é uma preocupação, a maioria quer saber o nome. E muitas vezes não é necessário.
O que é necessário, e é onde está, vamos dizer assim, o segredo, é analisar a comunicação, a essência da mensagem. Isso é importante, porque pela essência da mensagem você vai ver se existe ali seriedade ou não, se existe interferência, se existe algum gracejo. Então, a essência da mensagem é que é o principal. O nome, tudo bem, pode ser, não é o caso. Porque não adianta vir lá o nome de um espírito famoso, um espírito santo, e a mensagem não condiz com aquilo. Aí se percebe que algo está errado. Então é um cuidado que o médium tem que ter com isso. Chico Xavier, por exemplo, já não tinha talvez essa situação, porque o Chico Xavier era um espírito já de uma evolução diferenciada de todos nós aqui, né? O Chico Xavier, que se sabe... Eu não vou nem dizer que ele era assim, super evoluído. Eu vou dizer que ele era uma pessoa bem compromissada com aquilo que ele fazia. Também, né? Também. Não também, é? Ele veio com essa missão, né, Luiz? Vamos dizer assim. Né? E cumpriu, né? Cumpriu. E cumpriu, e não é à toa que era muito procurado, né? O Chico eu acho que era muito difícil, no meu modo de ver, um espírito zombeteiro enganar o Chico. Acho que não tinha essa condição, não. Eu já percebi logo. Porque, nossa... Porque o Chico também não tinha só a mediunidade de psicografia. Ele também tinha evidência, né? Então, além dele estar psicografando, ele estava vendo quem é que estava ditando a carta para ele. Eu acho que o Chico tinha todas, né, Luiz? O Chico é um grande aprendizado a mediunidade, o Chico Xavier deixou, né? Então, e aí eu estava perguntando dos parentes. Por exemplo, eu vou lá pedir uma carta do meu filho, que morreu. Sim. E como é que eu tenho certeza que era o meu filho? Aí você falou, realmente você tem que olhar a essência. Se era da forma que meu filho falava, algumas deixas ou algumas dicas que o meu filho diz. Isso em qualquer centro espírita, quando você vai ver uma psicografia, vê se o espírito deu alguma colocação específica que só você e a pessoa sabia daquela informação, ou que era uma informação familiar, que não era uma informação que saía para todo mundo. Isso era importante. É importante também, não só para quem vai em busca, mas para os médiuns também que trabalham com essa atividade. Também tem essa seriedade em utilizar a mediunidade para confortar, né? Porque a pessoa, quando vai lá, ele vai com uma intenção de um conforto, não é? O que você acha disso? E outra coisa, Luiz, outra coisa também que... Tem pessoas que muitas vezes vai à casa espírita à procura de uma mensagem de um parente. E às vezes não consegue. Às vezes não consegue, e às vezes fica chateado e fica até revoltado porque não consegue a mensagem do parente, que seja. É preciso entender que muitas vezes não há essa permissão. Não é porque o espírito está desencarnado que às vezes é permitido ele transmitir essa mensagem. Existem vários fatores, que é um processo que faz parte do plano espiritual e que muitas vezes não é o momento, às vezes o espírito não está em condição de se comunicar ou de transmitir a mensagem. Em alguns casos, o espírito protetor intermedia, né? Pode até trazer a comunicação, mas não é o próprio espírito em si. Para isso tem o espírito protetor e uma série de fatores. Então, muitas pessoas não entendem isso, acham que é só chegar lá e pedir, já veio, e quando não vem, fica desesperado. E não é assim que funciona, né, Luiz? E a outra coisa, agora você falou um negócio interessante que eu percebo muito, que é o espírito, muitas vezes, não está ali à disposição, né? Sim. Mas, na maioria dos casos que acontecia com Chico Xavier, por exemplo, a mãe de um menino que desencarnou, foi atropelado, ou ele morreu num acidente, qualquer coisa, e a mãe está desiludida. Então, quando a mãe estava na fila, ela já estava com a intenção, olha só, quando a mãe estava com a intenção de visitar Uberaba,
lá no Chico, somente essa intenção já ligava a sua mente com a mente do mentor do filho do menino. E esse mentor, ele já preparava o espírito do menino para, no dia que a sua mãe fosse lá na casa do Chico, pedir essa comunicação, esse espírito já estava ali à disposição. Às vezes não, nem sempre é assim, mas a grande maioria das vezes, só o fato de você pensar, eu vou, você já liga a sua mente com o espírito envolvido, com o seu mentor, com o mentor do espírito que desencarnou, e aí há todo um preparo para que no dia que você chegar lá, todo mundo está à disposição. Porque também não é assim, está à disposição o tempo todo. Não é porque espírito vai estar à disposição, nem sempre é assim, né? Exatamente, Luiz. Até porque depende, às vezes, da evolução do espírito, do conhecimento do espírito. Tem uma série de fatores que influenciam nesse meio, né, Luiz? Então, as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento. E eu repito, é só chegar lá e pedir, não, vou lá pedir uma mensagem do meu filho, da minha filha, que for, e vou receber. Então, não é bem assim, existe todo um processo, conforme o Luiz falou, existe todo um processo para isso. Está passando uma novela, Taíde, que o rapaz, ele é um rapaz na novela que, de repente, ele fica mediunizado, como se diz, ele começa a falar como se não fosse ele. Ele começa a dizer, a trazer mensagem de uma outra forma, como se não fosse ele. É possível isso, Ataíde? Sim, é possível. Isso ocorre muito, né? Porque é um movimento da espiritualidade que muitas vezes os médiuns até nem têm esse conhecimento, mas isso ocorre sim, né? Ocorre porque existem muitas formas de se comunicar, né? E essa é uma delas, como também da aparência, né? Existe também a questão da materialização, né? Hoje não se usa muito, mas já houve muito os trabalhos de materialização, o espírito se materializar na frente e mostrar, sou eu. E para as pessoas que incrédulas ou que não têm conhecimento, isso era importante, porque não tinha como negar, se viu, materializou e viu, então não tinha mais como duvidar, né? Mas isso hoje não é mais tão necessário, porque já evoluiu muito nesse sentido, né, Luiz? Hoje já evoluiu, hoje já apesar então, para que a gente termine tudo isso, a conversa, porque o horário já está no ponto, para a gente terminar essa conversa, então, se você quiser conhecer melhor sobre mediunidade, então você respondeu no início, todo mundo tem mediunidade, em menor ou maior intensidade, exato. Mas todo mundo tem, porque todos nós somos espíritos, não é? Exato. Somos espíritos. Exato. Então, se você quiser conhecer melhor, compre, tem um livretinho que não é caro, chamado Livro dos Médiuns, é a fonte, que fala sobre vários tipos de mediunidade. Inclusive das obsessões e assim por diante, né? E fala das precauções que você tem que ter. Mas o ideal mesmo, o bom mesmo é você ler o livro, mas participar de um grupo não vou dizer nem de estudo, mas de um grupo de análise desse livro, porque conversando com outras pessoas, a gente chega melhor em determinadas situações que só eu lendo, às vezes eu não entendo direito. Uma outra pessoa talvez explicando, não, eu já passei por isso, não sei o quê, eu conheço, conta uma história, outro conta outra história, aprimora mais, né? Então, o manual da mediunidade se chama o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. E outra coisa também, tem outro livro importante também na codificação, que é pouco lido, mas lá tem muita comunicação, vários tipos de comunicação. Isso é importante também as pessoas lerem aquilo ali para ver que existe realmente a comunicação
Isso é fato, que é o livro Céu e Inferno. Céu e Inferno. Que O também... livro Céu e Inferno trata muito de várias comunicações lá, espíritos revelando lá o que era antes e agora está assim, está se passando isso, enfim, é uma leitura importante. Bem rica, e esse ano está fazendo anos, né? Esse ano está fazendo aniversário, né? 160 anos. Então é isso. E complementando, já que eu falei no livro Céu e Inferno, eu particularmente gosto muito desse capítulo, que é o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que traz o Código Penal da Vida Futura. Eu acho muito legal aquilo ali. É bacana, Código Penal da Vida Futura. Livro Céu e Inferno, capítulo 7. Vamos lá que porque você vai ali saber o que é o céu, o que é o inferno, enfim. Ali está tudo, né? Tudo, já chama código, né? Tá certo. Então é isso. Olha, ouvinte, eu acredito que o Ataíde aqui foi bem feliz nas suas colocações e nós passamos aqui um primeiro momento muito bom. Mas como o programa tem que continuar, se você tiver mais alguma dúvida, mande perguntas, né? Sim. Então é o seguinte, olha só. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam realizar encontros que busquem aprofundar, homenagear. E nós vamos realizar em setembro a Semana Espírita. E agora você, ouvinte... Exatamente neste instante iniciamos o nosso segundo bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. O Ataídes... Hoje nós vamos falar sobre um assunto também interessante. Apesar que eu acho que todos os assuntos que nós falamos aqui no programa é interessante. E ele trata sobre a escravidão moderna e seus desdobramentos espirituais. Porque a gente às vezes pensa que não vai ter consequência, né? E não é bem assim, não é verdade? Então, nós vamos ler um trecho. É um texto, né? E esse texto ele vai nos orientar depois para a gente analisar e discutir em cima. Vamos lá. Ele fala assim, na sua geralmente árdua ramagem terrena, que deveria lhe despertar a sensibilidade e os sentimentos para algo maior, a criatura humana, não raro, demonstra enormes dificuldades na assimilação da boa-fé e do discernimento, né? Ao agregar ao seu ser um conjunto de ações e atitudes desastrosas, não atina sobre os indesejáveis passivos que cria para si mesmo. Olha só. Sobre essa sombria perspectiva e ainda movida pelo afã de lucrar inescrupulosamente, a tudo e a todos arrasta sem medir as consequências. Não é verdade, Ataíde? É isso mesmo. De erro em erro, portanto, elege a dor e o sofrimento como colheita obrigatória. Elege a dor, a colheita obrigatória, que lhe caberá ceifar mais dia ou menos dia. Aliás, é decepcionante constatar que a lista dos desacertos dos seres humanos cresce exponencialmente, dado seu voluntário afastamento das coisas sérias e elucidativas. Infelizmente, os apelos da matéria continuam atraindo os arautos da insensatez, até o dia em que os acicates da reparação kármica os despertam. A propósito, Kardec aduz interessantes comentários na questão 399 do Livro dos Espíritos, que merecem aqui ser resgatados, ou seja, a natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem
esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe aflige a lei, ou seja, lei de ação e reação, não é assim? Exato. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria, o que foi cruel para os outros, pela crueldade ou pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado e etc. Sempre num processo de ressonância, né? De mostrar aquilo que você foi. Mostra quem andas e tu direi quem és, não é? Exato. Posto isso, é deveras chocante observar que ainda há nesse planeta a desprezível prática da escravidão, viu, Ale? Viu, Taíde? Exato. É verdade que travestida das formas mais sutis, mas nem por isso menos real e concreta. Tal aberração foi, aliás, banida pela Inglaterra, país que, por sinal, muito dela se beneficiou, em 1834. No entanto, só em 1888 se deu a abolição da escravidão do Brasil. E ainda uma abolição mais ou menos, né? Última nação do mundo a abraçar tão relevante ideal. Exibindo uma natural vocação à exploração humana, adiou quanto pôde a sua eliminação, até finalmente ceder aos ventos de transformações benfazejas trazidas pelas novas ideias e valores disseminados além-mar. Seja como for, independente dos resgates justamente delineados pela lei de ação e reação, há criaturas ainda submetidas às injunções das escravidões em pleno século XXI. Segundo o Observatório do Terceiro Setor, em 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo em nosso solo. Para ilustrar a dimensão dessa imoralidade, só no ano passado, 942 pessoas foram libertadas dessa degradante condição. É fato incontestável que a pandemia trouxe mais agravos à situação que já era por si só deplorável. Com efeito, o desemprego acentuado e a miséria funcionam como indutores e proliferação desse mal à medida que facilitam a exploração trabalhista. E todo esse cenário indesejável proporciona as condições ideais à contratação de trabalhadores submetidos a situação semelhantes à escravidão, vítimas de verdadeiras aves de rapina. Olha só, vítimas de verdadeiras aves de rapina são levadas a trabalhar e viver em ambientes sem sanitários. Já pensou? Equipamentos mínimos de segurança e o que é mais revoltante, sem pagamentos. A precariedade social desses trabalhadores leva-os ao endividamento perante aos seus empregadores e os exploram implacavelmente.
mesmo com ações em prol da defesa dos direitos das vítimas resgatadas. Os auditores não conseguem garantir que a vítima não vá retornar para a cadeia da exploração. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, com base nas guias do seu desemprego do trabalhador resgatado no Brasil, ao menos 1,73% dos mais de 35 mil trabalhadores resgatados entre 2003 e 2017 haviam sido resgatados mais de uma vez, ou seja, ele voltou ao trabalho escravo. Do ponto de vista espiritual, que agora é a nossa deixa, hein, Etaína? É preciso considerar que ao enveredar a tão tortuoso caminho, o espírito infrator às leis de Deus está se comprometendo seriamente, viu? Conforme revelam os espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, pois é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta do homem a outro homem. A escravidão e seus sistemas análogos odiernos, vale acrescentar, é um absurdo da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Ora, se tal coisa ainda persiste, é porque não atingimos o progresso espiritual minimamente desejado em nossa civilização. Submeter os nossos semelhantes à prática tão ultrajante denota profundo atraso moral. E o perpetrador de tamanha barbaridade um dia sofrerá sobre o retorno implacável. Por ora, cabe a nós denunciar supostos casos que se enquadrem nessa descrição, elaborar leis mais sólidas e, acima de tudo, punir severamente os infratores. Pronto, Ataíde, aqui está escrito, isso o furo foi baseado em trecho do site O Consolador, intitulado A Escravidão Moderna e seus Desdobramentos Espirituais, e de autoria de Anselmo Ferreira Vasconcelos. Então, Ataíde, fique à vontade para comentar trechos dessa colocação que nós lemos aqui. Vamos lá, Ataíde. É impressionante como ainda hoje existe, né, Luiz, a escravidão. Meio que indireta, entre aspas. Falo indireta porque, comparando com tempos remotos, já diminuiu bem, mas ainda existe. O que não era para existir, né? E se vê aí, quando menos espera, saem noticiários que localizaram tal lugar, pessoas trabalhando em maus condições, sem pagamento, sem aquela coisa toda, escravidão. Vira e mexe sai isso na TV. Então é lamentável isso, porque essas pessoas que praticam isso, aí é onde entra a questão do conhecimento espiritual. Se essas pessoas tivessem o conhecimento espiritual, talvez não agissem dessa forma com os irmãos. Porque aí eles iam saber que essa semeadura, a colheita vem depois. E não é assim muito tranquila, não. Então, eles não têm esse conhecimento e acham que eles visam a vantagem do momento. Quer a vantagem do momento. Visa o lucro, o dinheiro, aquela coisa toda, para satisfazer o egoísmo. A parte material. A parte material. Visa só o materialismo. A verdade é essa. Só que quando entra na questão espiritual, que é
que eles não têm esse conhecimento. É o que vai continuar. Que é o que vai continuar e que não vai escapar disso. É questão de tempo. É questão de tempo. Não importa se não é nessa reencarnação, mas tem outros pela frente. É verdade. Essa é a questão. Ele pode ficar 100 anos aqui, 110 anos, e tudo bem. Foi até o fim, praticou escravidão, mas a hora que ele passar para outro plano, ele vai perceber que as coisas não foram muito bem como ele imaginava. E aí vem as consequências. Aí vem a colheita, né, que ele nunca imaginou. Nunca imaginou. E assim é tudo aqueles atos que é contra a lei divina, né, Luiz? Tudo, a pessoa que... Quando nós saímos fora da lei divina, estamos contra o bem, contra a lei do amor. A lei divina é a lei do amor. É a única. Quando nós saímos fora desse roteiro, vem consequências. Vem consequências de várias formas. Então, não é... É preciso que a pessoa tenha o conhecimento para, quando se deparar com determinadas situações, não querer culpar Deus, que Deus fez isso comigo, que eu não mereço isso, que não sei por que isso acontece comigo, que eu sou uma pessoa boa, não sei o quê. Então, não vê o que semeou. Não vê. E para ter uma visão melhor disso, só a doutrina espírita, para esclarecer. Só. Porque a doutrina espírita trata do espiritual. Isso. Trata da lei do amor. Então, é a única infalível. Aqui, hoje ou amanhã. Isso, e mostra que não escapa da lei de ação e reação. Não tem privilégios. Né? Não tem privilégio. Então, vai sim colher aquele que semeou. Bom ou ruim? É aquele que semeou. Nada mais, nada menos. Então, o conhecimento espírita, nesse ponto, eu acho que é o único que nos mostra essa realidade, né? De causa e efeito e assim por diante. Então, é muito importante. E tanta falta que faz o conhecimento, que é por isso que age dessas formas, né, Luiz? Escravidão, aproveitando, sempre querendo levar vantagem. Por que tem guerra? As guerras tem por quê? Por causa do materialismo. Visando o material, o dinheiro, visando... Essas pessoas que praticam a guerra, eles não têm a mínima noção do que estão fazendo. É verdade. Não têm a mínima noção. Talvez se eles tivessem, não agiria assim, mas não tem. Cuidado. Ele só acha que é agora e pronto, e acabou. Agora, imagina naquela época dos navios negreiros. Aquele pessoal já deve ter reencarnado, aquele que fazia o tráfico de escravos, né? Já deve ter reencarnado. Então, muitos deles já sofreram demais as consequências. E às vezes eu fico pensando, às vezes a pessoa tem uma doença que você fala assim, é uma doença rara. No mundo só tem 3 pessoas com esse tipo de doença. No mundo só uma pessoa apareceu. É uma doença que ninguém tem. Que nem os médicos conhecem ainda, né? Não conhece. Então, aí você fala, será que isso não é consequência de um ato desajustado de lá de trás? Que a pessoa cometeu e que agora ela está colhendo uma coisa, porque você deixar uma pessoa sem sanitário, aqui ó, você deixa uma pessoa sem sanitário, uma pessoa sem alimento, uma pessoa sem um local de dormir. Isolado, né? Isolado, não tem. Você já viu, uma vez eu vi uma reportagem, a água que ele serviu é uma água podre, uma água não é tratada, é uma água que você tomando aquilo, você está tomando um veneno, praticamente. E eles são obrigados a tomar aquele tipo de água. Então, será que uma pessoa que faz isso com o outro não percebe que de uma hora qualquer, a própria natureza vai reagir sobre isso? Nós espíritas sabemos que vai. Mas será que alguém não pensa, puxa vida, será que eu não vou ter que pagar por isso? Será que eu não vou ter que ressarcir toda essa maldade que eu fiz? Não é?
É um negócio complicado, hein? E aí, Luiz, aí tem um outro lado que é interessante. Vamos supor, eu sou o escravo. Você me escraviza, eu sou o escravo. Aí, pela lei divina, a gente pensa, mas espera aí, por que eu estou passando por isso? Se não existe o acaso, e eu estou sendo agora escravo, passando a maior humilhação, a pior situação, por que será que eu estou passando por isso? É uma curiosidade. Também. Também, por quê? Não existe o acaso, então eu estou passando, por quê? Alguma coisa eu estou resgatando. Também. Como aquele que tá como é que fala? Me escravizando, está semeando aquilo que vai colher amanhã também. Ou em forma de doença, ou em forma análoga ao que ele fez. De várias formas, né? De várias formas. Eu já comentei isso aqui uma vez, até nós falamos aqui, num do livro de Emmanuel, ele fala assim: o câncer traz consigo profundos benefícios. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o câncer traz benefícios? E quando ele explica, você vê. Qual o benefício? O orgulhoso, o arrogante, o egoísmo, aquelas pessoas que o Deus dele é ele mesmo e o dinheiro, essas pessoas vivem num mundo material total. Então, quando chega numa fase dessa, de um resgate desse, vamos dizer, aí ele, começa a se lembrar de Deus, começa a mudar de pensamento, começa a querer rezar, aí muda. É um benefício, que talvez se não fosse aquela situação, ele não ia parar para pensar isso. Então, quando você vai refletir essa colocação do Emmanuel, tem sentido, cara. Tem sentido. É a tal doença que é uma cura, né? É uma cura, que é uma cura. A cura do espírito fala, né? Existem alguns livros que falam que é uma cura da alma. Agora, é outra situação. Quando fala que a doença é uma cura da alma, sim, pode ser. Em alguns casos é. Agora, depende como a pessoa encarar isso. A doença ela é uma cura, mas dependendo da forma de como nós a aceitar. Se nós aceitar com murmuração, reclamando, xingando, meu amigo, não cura nada. Nós estamos aumentando mais ainda. Agora, se nós encarar com a consciência de que somos seres humanos encarnados no mundo de prova e expiação, no mundo de escola, e que isso que nós estamos passando faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso progresso. Aí sim, aí você vai entender que realmente ainda há essa necessidade de nós passarmos por isso. Aí muda a coisa. O Evangelho deixa isso claro, né? Então, só que para isso, nós temos já que ter uma visão um pouquinho avançada. Mais avançada, uma compreensão isso. maior. É onde entra a necessidade do conhecimento espírita. Isso. Se a pessoa tiver o conhecimento espírita, ele vai entender isso que eu estou falando. Pode até não aceitar, mas ele vai entender. Né? Mas se não, fica difícil. As pessoas podem perguntar para nós, mas então é só espiritismo que tem jeito? Não é que é espiritismo. Não. Espiritismo, ele te dá uma noção, os espíritos trouxeram para Kardec, os espíritos, porque essa daqui não foi Kardec que escreveu da cabeça dele, não. Sim. Os espíritos trouxeram a Kardec um manual, várias colocações de como você tem que evoluir. E você tem que evoluir eliminando uma série de dificuldades da vida. Que isso te atravanca, te atrapalha. Não é? Não é verdade? Inclusive, no livro Religião dos Espíritos, que é do Chico Xavier, Emmanuel fala, tem lá um capítulo, não lembro qual que fala que doenças escolhidas. Existem situações de alguns espíritos aqui na Terra que se deparam com doenças que eles mesmos escolhemos. Por que escolhemos? Porque precisamos de passar por esse processo. É um resgate. Então, isso deve se perceber. Vamos supor que a pessoa tem uma doença que nada cura. Nada. E por que nada? Então, tem algo por trás disso. Então,
certamente faz parte desse processo da evolução da pessoa para um aprendizado. Aí torna-se mais necessária ainda a compreensão. A compreensão e aceitar com resignação, então, no Evangelho, né? Porque se está acontecendo, alguma coisa há. Então, é por isso que Emmanuel fala que sem a compreensão não existe a caridade. Eu acho isso uma colocação muita lógica, né? Sem a compreensão não existe a caridade. Conforme eu vou conversando, viu, sobre esse assunto, eu vou entendendo que o Espiritismo realmente ele abre uma clareira enorme na cabeça da gente. É infinito, né, Luiz? Porque ele nos faz pensar cada passo que você vai tomar. Então você tem que tomar cuidado, até como você fala com o outro, até como você trata o outro, você trata um filho, você trata uma esposa, um marido. Você tem que começar a aprender a conviver, né? A conviver para viver melhor. Isso é interessante que você falou, Luiz, é muito interessante. Eu lembro muito, quando você falou isso, das obras do Miramês. Ele tem o livro Horizonte da Fala, Horizontes da Mente, Horizontes e assim por diante, que ele traz justamente isso. A nossa fala parece que não, mas cada palavra nossa temos uma responsabilidade em cima disso. Isso. É uma energia que vai para o universo e não tem como desfazer mais. Depois que foi. Falou, foi, meu amigo. Então, Tá certo. tem muito sentido essa observação, sabe? Então, vamos refletir antes de falar, porque depois falou, meu amigo. Tá certo. Por isso que, às vezes, uma fala que uma fala que eu magoei você, meu amigo, se eu magoei você, com a fala, eu não tenho mais que tirar, já foi. Você pode se desculpar, você não pode, adianta, mas já foi. Se a gente dá um tapa físico, doeu na hora e pronto. Agora, quando é uma ferida da alma, meu amigo, a coisa muda. A coisa muda. Então é isso. A nossa é isso. A escravidão moderna e seus desdobramentos espirituais. Tomar muito cuidado quando você adotar uma postura assim. Então vamos seguir adiante. Que Deus abençoe a todos. Dentro da escravidão. A gente vê uma escravidão assim, moderna, em termos dos patrões hoje, né, Luiz? Dos sim. Patrões, né? Você vê, querem pagar o mínimo. No comércio, principalmente, né? Isso é uma escravidão, meu amigo. E os patrões, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que não lembro agora, que está lá isso, no Livro dos Espíritos. Coitado dos patrões que fazem isso, porque eles pensam que é só o dinheiro, mas não, eles vão arcar com isso depois. Verdade. Vão arcar. É outra escravidão que eles não têm ideia. Eles pensam que tudo bem, mas não é tudo bem, não. Verdade. Entendeu? Eu não queria ser patrão, não. Então é isso. Vamos continuando e terminar o nosso programa dizendo que a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. E agora eu irei fazer uma prece visando agradecer a Deus, nosso Pai, toda a força que Ele nos tem dado durante a nossa existência e na realização desse programa. Que Jesus tem sempre nos auxiliado, sempre nos orientado, sempre nos intuído para que nosso aprendizado sempre se desenvolva. Aqui nessa encarnação nos encontramos, através do nosso trabalho do amor, da caridade, da compreensão. E é isso que estamos aqui fazendo, através desse programa, trazendo algumas informações para os amigos ouvintes, encarnados e desencarnados, claro. E tudo isso faz parte da nossa caminhada aqui, para isso estamos aqui. E agradecendo também
a toda a espiritualidade superior que nos assiste e que nos ilumina. E assim nós pedimos licença para dar por encerrado o programa de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos aqui presentes. Luiz Leite, o técnico, Luiz Gouveia, enfim, que tudo ocorra daqui para frente na mais perfeita ordem, dirigida por Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Que assim seja. Isso. E eu também me despeço, agradeço a todos os nossos ouvintes e peço a vocês, continuem conosco toda terça-feira, das 14 às 15 horas. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado e felicidades a todos aqui da equipe, inclusive nosso grande amigo Luiz Carlos Leite. Teixeira, Luiz Carlos Teixeira Leite, tá certo? Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.